o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, são 6 horas 33 minutos, 6 horas 33 minutos e agora estreia no programa de Tudo Um Pouco a participação do advogado Marco Antônio Silva. Marco Antônio Silva, que é advogado empresarial, especialista em direito civil e processo civil, direito do trabalho e processo do trabalho e direito notarial. Lembrando que, assim como adiantei hoje no debate 98, hoje vamos falar sobre inventário. Esses inventários são realizados no cartório, requisitos, documentos necessários. Então, a gente, a partir desta quarta-feira, a gente vai focar em temas em torno da especialização do doutor Marco Antônio Silva. Lembrando, então, que hoje a gente fala sobre inventário extrajudicial, esses que são realizados no cartório, os requisitos, documentos necessários, enfim. Doutor Marco Antônio, obrigado por ter aceito esse convite e a partir de agora, toda quarta-feira, o senhor estará aqui conosco às 6h30. Boa noite, Matheus, boa noite à sua grande audiência desse importante programa seu, brilhantemente apresentado por você, né? Trazendo à sociedade, né, importantes discussões, Matheus, de todos os espectros políticos e de todas as áreas, né, de forma bem democrática. Então, inicialmente, gostaria de parabenizar esse grande trabalho que você vem fazendo aí à frente desse programa. Ô, doutor Marco Antônio, eu fico muito contente, o elogio do senhor para mim faz uma diferença muito grande e me deixa muito satisfeito de verdade, e é sinal de que com o passar dos dias a gente vai melhorando cada vez mais, mas que está no caminho certo. Doutor Marco Antônio, o que é inventário? Para quem está nos ouvindo agora, há muitas pessoas, a palavra inventário já é uma palavra antiga, é dividir as coisas, inventário só faz depois da morte, faz antes da morte de um ente querido, inventário, questão de testamento, ele está ligado a testamento. O que é o inventário, doutor Marco Antônio? Sim. São todas as questões que você falou, Matheus, são interligadas, né? O inventário, na verdade, é a formalização, Matheus, dos bens deixados por alguém, uma pessoa que faleceu e deixou bens, né, a ser partilhados aos seus herdeiros, né? O que é que vai ser partilhado? Então, o inventário é justamente para isso, para você somar todo o patrimônio que tem, retirar daí as dívidas deixadas por esse espólio, por esse falecido, né? E a sobra que é transmitida no momento do falecimento, né, da pessoa que deixou, transmitida aos herdeiros, né? O inventário é a formalização dessa transferência, né? O que é essa formalização? Porque deixou, por exemplo, carro, deixou imóvel. O imóvel, a transferência dele é realizada por meios, né, de transferência no cartório de registro de imóveis, né? O veículo, a transferência dele se dá por meio da transferência no Detran. Então, o inventário é justamente para isso, pagar as dívidas do espólio e a sobra dividir para os herdeiros, né, nessa forma, né? Você citou o testamento, né? O inventário, ele é feito, né, para os bens deixados após a morte. O testamento é uma forma que a pessoa pode deixar também os seus bens ou direcionar esse patrimônio seu, né, ainda em vida, né? Só que essa forma de transmissão, essa forma de testamento, né, essa forma de transmissão via testamento, ele tem critérios, né? Porque aí, com o passar aí das nossas discussões, nós podemos ir aclareando ou pegando a cada questão, né, cada detalhe, porque para ele fazer testamento, ele tem limitações. Isso se tiver herdeiro necessário. E todo nesse decorrer aí nós podemos ir dizendo o que é isso, o que são os herdeiros necessários, qual a parte que ele pode dar, transmitir em testamento, né? E pode também transmitir via doação, né? Aí também convida, né? Outra forma de alguém que tenha ou que tenha pertences, né? Pode transferir também via doações, tá? O doutor Marco Antônio, o inventário,
ele é obrigatório, e aí é a participação aqui do... Ó, Xará do senhor, viu? O Marcos Antônio também. O Marcos Antônio está participando conosco. Ele está falando de Lagoa Formosa e está pedindo para perguntar ao senhor. Matheus, pergunta a respeito se já tirou uma dúvida minha, que é só o inventário é feito principalmente depois da morte. Mas ele é obrigatório? Ou a gente, entre os filhos, pode dividir entre a gente e pronto? Sim, não é obrigatório. Boa noite aí, Xará, o Marcos Antônio, né? Ô Matheus, sim obrigatório, porque, igual eu disse, né, faleceu a pessoa, ele tem um imóvel. Esse imóvel está lá no cartório de registro de imóvel no nome dele, né, do falecido. Esse imóvel vai ser transmitido aos herdeiros, né? Uhum. Mas sem a existência do inventário, aquele imóvel vai permanecer no nome do falecido, do espólio. Então, os herdeiros não podem vender, não podem desfrutar, não podem, né, fazer contrato de locação, né? Ou seja, desfrutar daquele bem. Então, o inventário, nesse sentido, é obrigatório, né? E assim, até pela legislação nossa, Matheus, ela é obrigatória, já que, com o falecimento, há a tributação específica desses bens deixados, né? Ainda que não tenha essa formalização de transferência lá no cartório ou no Detran, como eu falei antes, né? Mas há na legislação a obrigatoriedade de pagar esses tributos, né? O ITCD, né, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte, né? Então, obrigatoriamente, tem que se fazer sim o inventário. Uma outra pergunta que está chegando aqui pra gente, 3818-1798, 3818-1798. O Eric está perguntando o seguinte: pergunta o doutor Marco Antônio, Matheus, se é obrigatório ter a presença de um advogado para a constituição do inventário. Eu sou leigo no assunto, mas imagino que seja obrigatório, né, doutor Marco Antônio? Boa noite ao vídeo, como você disse o nome, Matheus? Eric. Boa noite, Eric. Sim, em qualquer uma das formas de inventário, há sim a necessidade da presença do advogado. Porque em ambas as formas que eu falei, Matheus, porque até 2007 era obrigatoriamente, ou a única via para se fazer o inventário era via judicial, por meio do juiz, né? Então, até lá era a única via de se fazer o inventário. Depois de lá para cá, houve uma alteração na nossa legislação, permitindo que os cartórios de notas, né, façam também essa escritura de inventário. Embora para recorrer a essa opção via cartório, via extrajudicial, que a gente diz, há alguns pré-requisitos. Por exemplo, né, ou seja, são os requisitos. Não pode haver, Matheus, herdeiro menor ou incapaz. Ou seja, então todos os herdeiros obrigatoriamente deverão ser capazes. Não, tem que ser obrigatoriamente também de forma amigável, né? Não pode chegar no cartório e fazer um inventário com alguma discussão, né? Com algum desentendimento. Então tem que chegar lá formado já a forma de partilha e assim por diante. E outra questão também, que é um pré-requisito para que se faça via cartório, é que não haja testamento, porque aquele testamento que nós falamos lá no início, né? Se o decurso, né, se a pessoa falecida que deixou os bens, deixou também testamento, obrigatoriamente esse inventário deverá ser feito via judicial, ou seja, por meio do juiz. Doutor... Mas, respondendo, e ambos, né, mesmo no extrajudicial, que é no cartório, e assim como no judiciário, né, a presença do advogado é obrigatória. Doutor Marco Antônio, e agora, interessante, existe mais existem diversos tipos de inventário ou somente um tipo? E aí eu gostaria que o senhor, se existe mais de um tipo de inventário, o senhor explicasse cada um deles, por favor. Então, o inventário, como eu disse, Matheus, é um só, né? É o momento que você vai reunir os bens deixados pelo falecido e daí tirar das dívidas desses bens, né, desse espólio, e o resto que sobrou dividir para os herdeiros. Esse é o inventário, esse é o fim do inventário, né? Lembrando, Matheus, já aproveitando aí, né, que eu falei, tirando as dívidas, muita gente pergunta se quando só há dívida ou se os bens não são suficientes para pagar as dívidas, se os herdeiros têm que arcar com essa dívida. Não, os herdeiros só herdam patrimônio.
né? Só entram no inventário positivo. No inventário negativo, os herdeiros não têm a obrigação. Então, inventário, Matheus, é um só, né? É o momento de você reunir o patrimônio, tirar as dívidas e dividir aos herdeiros o que sobrar, né? Agora, há duas formas de você executar, proceder esse inventário, que é a via judicial, que você vai no juiz e faz, né, a petição, né? Pedindo, rolando todos os bens. E há agora, de 2007 para cá, essa possibilidade de fazer via cartório. Então, lá no judiciário, o juiz vai expedir um formal de partilha, depois de terminado o inventário. Esse formal de partilha, Matheus, ele vai servir para ser levado ao cartório de registro para transferir os bens aos herdeiros lá indicados. Vai servir para levar lá no Detran, para transferir o veículo também lá indicado, vai servir para levar ao banco, para dividir possível saldo, né, de bancários que existiram, né? Então, por meio desse formal de partilha lá no juiz. No cartório, vai ser expedida uma escritura pública de inventário. Por meio dessa escritura pública, também vai fazer todo esse trânsito, levar no cartório de registro de imóveis, fazer essa transferência, levar aos bancos onde houver saldo, né, para dividir para os herdeiros, assim como o Detran e assim como outras divisões que tiverem, vão constar nessa escritura ou lá no formal de partilha, quando judicial. Muito bem, são 18 horas 44 minutos, 18 horas 44 minutos. Telefone liberado, você pode participar conosco para tirar suas dúvidas junto ao doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, eu vou fazer um rápido intervalo comercial para colocar aqui o bloco em dia e a gente volta na sequência, porque tem mais dúvidas relacionadas ao inventário, os custos para fazer inventário. O senhor já citou de forma breve, a gente fala novamente, quantos % da herança, se tem uma porcentagem em cima da herança, quem arca com as despesas do processo, a questão de dívidas. Falou até questão de carro, né? Esse carro ficar com alguma dívida, tem que quitar junto ao Detran, enfim. A gente vai falar tudo isso a respeito disso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Ok. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Há 30 anos estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento Tote Madeiras e Acessórios, madeiramento em geral. Tote Madeiras e Acessórios, Avenida Fátima Porto, 4560, telefone 3821-2708. Vá a Tote Madeiras e Acessórios e faça um bom negócio. Casa Nova, materiais para construção, da base ao acabamento. Avenida Paranaíba, 1208, telefone 3821-7872. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. O Laboratório Sagrada Família acaba de inaugurar uma nova unidade para você. Recepção ampla, sala de coleta múltipla, sala de coleta infantil Sagradinha, sala de provas funcionais, área técnica integrada e equipamentos automatizados. Venha conhecer nosso espaço. Rua Agenor Maciel 34, Patos de Minas. Trabalhamos com excelência no atendimento e coleta, segurança no resultado, respeito ao prazo de entrega do exame e preço justo. Laboratório Sagrada Família, um laboratório completo para você.
Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente está de volta aqui com a participação do Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio que participará conosco agora todas as quartas-feiras, das 18h30 até as 19 horas. E você tem essa oportunidade de tirar dúvidas, viu? A gente vai falar de diversos assuntos, mas hoje o assunto é a respeito de inventário. A gente está falando a respeito de inventário. Se você tiver alguma dúvida, você pode continuar encaminhando, que a gente vai repassar o Dr. Marco Antônio e ele vai essa consultoria gratuita aqui no rádio ao vivo, viu? Advogado empresarial, especialista em direito civil e processo civil, direito do trabalho e processo do trabalho e direito notorial. Doutor Marco Antônio, antes da gente ir para o intervalo comercial, ficou no ar se há algum custo para fazer inventário e se existe, quais que são esses custos, esse cálculo é em cima da herança, como que funciona? Sim, Matheus. Bom, inicialmente tem que ver as tributações respectivas de cada bem deixado, né? Nos imóveis tem que ver se há IPTU atrasado, está em dia, né? No caso do Detran tem que ver se o IPVA está em dia. Essas são as questões de acertar ali cada respectivo bem, né? Para o inventário em si, propriamente dito, a primeira questão é o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Morte e Doações, né? Esse ITCD, Matheus, na nossa Constituição, permite um teto de se cobrar até 8% do valor dos bens levado a inventário, né? Mas cada estado acabou legislando um percentual diferente. O nosso, em Minas, né, o percentual do ITCD é 5% do valor dos bens que estão sendo inventariados, né? Lembrando, Matheus, uma questão muito importante de lembrar, porque há também a questão da meação, né? Quando tem um casal, né, e formou-se um patrimônio, a primeira coisa que tem que se analisar antes do inventário é se há meação, né? Vamos supor aí que tem um casamento, né, e há meação. Essa questão da meação nós podemos até discutir depois, que são questões mais específicas também e trazem bastante espaço aí para a gente discutir. Mas tendo a meieira ou o meieiro, né, sobrevivente, né, essa meação ela não vai a inventário, né, ela não foi transmitida. Vamos exemplificar. Um patrimônio aí, digamos, de 100 mil reais, né, e há meação. Então, o que vai a inventário seria só 50 mil, né? 50 mil para dividir entre os filhos, né? Ou os herdeiros, não só filhos, né? Depois nós podemos falar sobre isso também, quem são os herdeiros, né? Mas para dividir aos herdeiros. O que vai ser tributado nesse ITCD, Matheus, são só esses 50 mil, porque os outros 50 mil não está havendo transferência, é do meieiro, tá certo? Esses 50 mil que estão sendo transmitidos, aí sim terá a incidência de 5%. Esses 5%, Matheus, ele pode ter um desconto aí até de 20%, até não de 20%, se for pago até 90 dias após o falecimento, né? Então, muita gente questiona também se há multa no caso de não realizar a abertura do inventário, né? A grande questão, multa pode haver sim, mas o que tem inicialmente é esse desconto, né? Então, ao invés de você pagar aí 5%, você vai pagar 4% se fizer esse recolhimento até 90 dias após o falecimento. Após essa data, vai haver um incremento aí, Matheus, como multa, que pode chegar aí no máximo até uns 15%, 18%, dependendo do tempo que levar para fazer esse inventário. Então, há muita indagação nesse aspecto, se há multa em razão de não ter feito esse inventário, né? A multa principal que teria é essa, a perda desse desconto e um acréscimo nesse valor devido que seria aí desse imposto, do ITCD. E você perguntou sobre despesa, há também as despesas do advogado, que acompanhará, né, de acordo aí com a tabela da OAB, e há também, no caso do inventário ser feito via judicial,
há as custas processuais que deverão ser recolhidas. E, via cartório, há os emolumentos que deverão ser recolhidos ao titular do cartório, né? Então, esses emolumentos acabam sendo até um pouco mais baratos se for pegar a tabela lá do tribunal, né? A tabela de custo do tribunal, né? Além de ser via cartório, Matheus, muito mais rápido o procedimento, né? Então, seriam essas 3 despesas básicas: o ITCD, os honorários do advogado e os emolumentos, caso via cartório, ou as custas processuais, caso via judicial. Muito bem, 3818-1798. A participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98. A gente falou a respeito de deixar dívidas, se o falecido deixa dívidas. No caso, eu sou o herdeiro, eu sou obrigado a assumir todas as dívidas? Não tem nenhuma dívida que é perdoada em caso de falecimento? Não, Matheus, o herdeiro ele não é responsável por dívida nenhuma. O que vai ser responsável pela dívida é o espólio, o patrimônio deixado pelo falecido, né? Então, desse patrimônio vai pagar as dívidas. Sobrando qualquer valor, aí sim vai ser dividido para os herdeiros, né? Agora, vamos dar um exemplo de herança negativa, né? O falecido tinha aí 100 mil de patrimônio e deixou 150 mil de dívidas. Ou seja, o patrimônio dele não vai dar para pagar todas as dívidas, né? Vai ter que ser feito um inventário para fazer o pagamento desses credores. Mas os herdeiros não vão levar nada, claro que não sobrou, mas também não terão que pagar nada. O herdeiro, ele só herda crédito, não herda dívida, né? O que vai ser responsável pelos pagamentos vai ser sempre o espólio. O espólio que a gente diz, Matheus, é a soma do patrimônio deixado pelo falecido, né? Então, esse patrimônio, sim, vai responder pelas dívidas. Os herdeiros, não. Muito bem, 3818-1798. E existe um prazo, um limite para fazer o inventário, doutor? Então, o prazo é isso que eu falei agora, Matheus. Você tem que fazer o recolhimento do ITCD, lembrando que o ITCD é de competência estadual, né? Você tem que fazer esse recolhimento até 90 dias para você obter este desconto que eu disse, né? Passando desses 90 dias, vai haver um incremento. Ao invés do desconto, vai ter um aumento nesses 5% aí que eu disse que terá para pagar, né? De TCD. Terá um acréscimo aí que pode chegar aí até 15%, 18% desse valor devido, né? Mas o prazo, efetivamente, não há, né? A multa que teria seria esse incremento aí que a Receita Estadual vai cobrar em razão de não ter feito no prazo certo. Muito bem, respondido aqui para o nosso ouvinte que está participando conosco no 3818-1798, o Adalberto. Muito bem, tem mais participação chegando, deixa eu verificar, a gente já respondeu a respeito. Doutor, tem algum outro detalhe que é muito recorrente nos casos de construção dos inventários? O que é mais recorrente? Eu sei que as brigas é o mais recorrente, mas além das brigas de herança de família, o que mais acontece? Então, Matheus, o que pode acontecer, né, fora a briga da família aí, são credores, né, buscar algum crédito, né, algum crédito às vezes duvidoso, né, algum crédito que não está a toda evidência, né, caracterizado, né. O que pode acontecer é isso. Mas o que acontece muitas vezes na briga é na própria família, nos próprios herdeiros, né? Infelizmente, Matheus, isso existe muito, né? Então, assim, o grande problema que pode acontecer seria esse, né? O desentendimento, alguém querendo levar vantagem, alguém querendo cobrar alguma coisa, né? De que fez no passado, né? Esses aspectos existem, né? Mas assim, lembrando, Matheus, que para se fazer via cartório tem que chegar amigável, tem que chegar-se a um acordo, né? Não pode há litígio, não pode chegar no cartório discutindo alguma questão, alguma divisão, né? Tem que chegar lá certo. Para se brigar, quando tem esse litígio, essa briga, essa disputa, aí tem que ir para a via judicial, porque
Só o juiz que tem poder para determinar o que é certo, o que seria certo, o que não seria, né? O que seria mais certo ou menos certo, né? Uhum. O titular do cartório, ele não tem esse poder, ele tem o poder para formalizar a vontade das partes, né? Mas ele não tem poder para dizer quem tem direito ou não, né? É claro que tem ali o aspecto do direito geral, né? A divisão, né? Que está dentro da lei, mas aquela disputa, alguma disputa que pode ter ali entre eles, né? Quem tem preferência, quem deve, quem, né? Quem pega a casa tal, quem fica com a sede da fazenda, né? Essa briga, o titular do cartório não tem como resolver, aí teria que ser judicial, né? Mas resumindo, seriam essas as inconsistências, né? As brigas mais frequentes que teriam aí na questão de inventário. Muito bem, 3818-1798, o canal da participação do ouvinte da Rádio Clube 98. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, doutor Marco Antônio. Na sequência, a gente já volta para encerrar o quadro. Ok. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Churrasco Bom Chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte. Ambiente familiar, música ao vivo. O melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco Bom Chimarrão. Grandes mulheres estão sempre mudando o mundo e a história mostra que essa mudança não tem volta. As mulheres finalmente estão ocupando o espaço que merecem na sociedade, no mercado de trabalho e na política. Mas ainda temos muito que avançar na busca do equilíbrio, da redução da desigualdade, da promoção de um mundo mais justo e seguro para todas. Vamos juntas ocupar o espaço que é nosso. Mulher, venha para o PSB. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Doutor, eu tô com a participação na linha, ao vivo conosco. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. O doutor Marco Antônio já está ouvindo a senhora, a dona Terezinha, não é isso? É. Dona Terezinha, pode falar que o doutor Marco Antônio já está te ouvindo. Doutor Marco Antônio? Sim. A gente deu a terreno dos filhos antes de morrer, não fica mais barato, não fica? Como? Não entendi, dona Terezinha. Ela pergunta para o senhor se ela tem um terreno, tem um pedaço de terra, aí ela está querendo fazer essa partilha antes da morte, para não ter briga e para ser mais. E se é mais barato dessa forma. E está perguntando ao senhor essa orientação. Boa noite, dona Terezinha. Obrigado aí pela participação. Olha, dona Terezinha, nesse caso, se tiver o nome, né, do cônjuge sobrevivente, se tiver o nome da senhora e a senhora já quiser fazer essa transmissão, há sim a possibilidade de fazer via doação. A doação, a princípio, é o mesmo índice de 5% sobre o valor do bem, né, Terezinha? Só que há algumas possibilidades de desconto na doação que acaba sendo mais vantajosa sim do que o ITCD, né, no caso de causa-morte, né? Então acaba sendo sim com condições melhores, né? Essa doação é possível ser feita também, mesmo em vida e garantindo para o doador, né, continuar na posse do imóvel, né? Então essa posse vai ficar até, né, o falecimento da pessoa que está doando, né? E com o falecimento aí já respondendo a primeira pergunta da senhora, já ficaria já tudo pronto, né? Não teria mais que fazer o inventário, né? Então é possível sim fazer e em regra fica um pouco mais barato sim.
né? Isso mesmo, E a senhora né? podendo colocar a cláusula de usufruto, né? Se você já ouviu falar, o usufruto é justamente para isso. É para a pessoa que doa em vida, né? Doar só pode ser em Aí vida, nós doamos, não é testamento. que é um Quando usufruto, doa, né? Nós vamos para ficar na posse do bem, né? A senhora pode doar a terra e ficar usufruindo dela até o falecimento, né? Da pessoa. É. Tá bom? Nós temos criação lá, aí continuou tendo ela. Sim, a senhora pode continuar fazendo a criação, né? Aí a senhora tem a posse, mas não tem mais o domínio. O domínio já está passado, né? O domínio é um dono, né? Foi passado para os filhos, né? Para quem a senhora for doar aí, né? Mas a posse continua da senhora, né? A senhora pode continuar criando as criações, né? Criando lá, fazendo todo os exercícios lá, né? Todas as atividades rurais que a senhora quiser fazer. Tá? Eu tenho um filho que aposentou, está cobrando de coluna, está morando lá. Então, nós vamos para a cidade, porque está de idade, aqui para nós é mais fácil. Porque nós a gente andava uns 8 quilômetros para pegar ônibus. Eu vim de a pé, pô. Aí eu falei assim, não para a cidade. Aí nós compramos uma casa aqui na Boa Vista, no estado mais satisfeito. Os filhos moram tudo aqui, só um que mora na fazenda, os outros moram aqui. Tudo homem. E aí ele produz lá para ele, tem o consenso de todo mundo? Todos concordam, né, que ele está lá? Concordo. É isso aí, sem problema. Tá certo. Obrigado, dona Terezinha, pela participação da senhora, viu? De nada. Obrigado a vocês pela atenção, viu? Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Matheus. Você é uma pessoa muito Opa. legal. Obrigado, um abraço pra senhora, tchau, tchau. A participação do ouvinte, eu tenho aqui outra participação, doutor, aí a gente, quando o ouvinte não quer que fale o nome, a gente não fala, então é o ouvinte X. Não fala meu nome, Matheus. Eu gostaria de saber como fazer em caso de morte dos cônjuges e os mesmos deixam o imóvel e somente 2 irmãos tomam posse dos mesmos e não aceitam os outros nem colocar os pés no imóvel. São situações corriqueiras e não é estranho de se observar situações como essa. E aí, como proceder, doutor? Bom, Matheus, é outro tema que leva um pouquinho de tempo também para saber, para a gente discorrer sobre os herdeiros, né? Quem são os herdeiros? Então, se o senhor quiser, eu posso deixar salvo para a gente falar semana que vem. Rapidamente, é possível sim. Tá? Rapidamente eu vou responder assim. Aos herdeiros necessários, Matheus. Herdeiros necessários são da linha descendente, né? São os filhos, netos, bisnetos, né? Nessa ordem aí. Esses são os herdeiros necessários. Ou os ascendentes, pai, avós, né, bisavós, nessa ordem, primeiro os descendentes, depois os ascendentes. Você vai buscando os herdeiros nesta ordem. Esses são os herdeiros necessários. Depois nós vamos explicar o que significa necessário. Necessário são algum direito já que resguarda, né, para questão de doações, de testamentos, né, que o testador ou o doador tem um limite que pode fazer em razão dos herdeiros necessários. Não tendo na linha reta, Matheus, filhos, netos, pai, avós, bisavós, vão herdar os colaterais, né? E aí os colaterais de primeiro grau, dos graus mais próximos. Né? Os colaterais mais próximos são os irmãos, né? Que são aí o parente de segundo grau, né? Os colaterais. Mas aí vão herdar, Matheus, todos iguais, né? Todos os irmãos vão entrar na partilha aí de forma igualitária, né? Não há, a não ser que tenha algum testamento, Matheus. Se não houver testamento, que aí nesse caso depois nós vamos ver, o testamento poderia até ser da totalidade dos bens. Na falta de testamento, todos os irmãos vão herdar igualmente. Tá? Não sei se foi essa pergunta que ele fez, mas foi isso, né? Os irmãos e os outros estariam sendo preteridos, não é isso? Isso, e aí no caso, que a gente observa aqui, a pessoa morreu, os cônjuges morreram, aí deixaram o imóvel, só 2 irmãos que tomam posse desse imóvel, não aceitam os outros nem colocar o pé. Boa noite, doutor Marco Antônio. Meu cunhado era casado, não tinha filhos, ele fez um testamento doando um para o outro. Caso o que morrer primeiro, a esposa dele faleceu há 10 anos. O ano passado ele faleceu também.
Quem que tem direito à herança? Se eu puder falar seu nome, você manda um joinha, por favor. Se você não quiser que fale o nome, pode ficar tranquilo. Meu cunhado era casado, não tinha filhos, ele fez um testamento doando os bens para o outro, caso o que morrer primeiro, a esposa dele faleceu há 10 anos. O ano passado, ele faleceu também. Quem tem direito à herança? Então, aí nesse caso... Maurílio Lima. Nesse caso, Matheus, não tem filhos e também não tem ascendência, né, pais, né? Aí ele pode fazer toda a doação do bem. Toda essa doação é válida. Aí vai depender para quem ele fez a doação. Se um cônjuge fez para o outro, né? E aí nem precisaria, porque tendo cônjuge, né? Eles vão, e não tendo ascendente e descendente, descendente e ascendente, né? Na ordem, vamos falar na ordem certa aí, o cônjuge queriam efetivamente herdar naturalmente, né? Aí nesse caso, Matheus, nós temos que ver quem faleceu primeiro, né? E aí pode ser até uma resposta naquela briga lá dos irmãos, sabe, Matheus? Porque às vezes são irmãos de lados diferentes, né? Há um casal, né? Eles não têm filhos nem ascendente, né? E falece um. Esse que faleceu primeiro, o sobrevivente vai receber todo o patrimônio em nome do casal. Então, falecendo o segundo, aí só os parentes colaterais desse segundo que faleceu que vai herdar, porque primeiro teve a herança do cônjuge e todo o patrimônio foi para ele. Você entendeu? É meio complexo aí. Vamos falar de forma diferente para ver se a gente consegue responder para o ouvinte. Uhum. O casal era um casal que não tinha filhos e nem ascendentes, né? E tinha patrimônio, né? Eles fizeram, pelo que disseram, eles fizeram um testando para o outro. Seria até desnecessário, não precisaria, que seria automático, né? Não tendo filhos, seria automático. Então, o que faleceu primeiro, o sobrevivente herdou todo o patrimônio. A meação que já era dele, mais a metade que era do outro cônjuge, né? Nessa forma, só os parentes parentes colaterais, né, que faleceram, do cônjuge que faleceu por último, Matheus, é que vai ter direito à herança, porque o que faleceu primeiro lá, né, os bens dele foi para o cônjuge. Você entendeu a questão? Então, assim, há nesse aspecto aí, Matheus, muita dúvida e muita briga nesse sentido, né? Mas o cônjuge sobrevivente que herdou todo o patrimônio e no falecimento dele, só os parentes dele colaterais que vão herdar, né? Essa questão aí, ela é muito discutida, Matheus, no caso de acidente, quando um casal morre em acidente, né? Aí existe um dispositivo, uma questão no direito que chama comoriência. Quando não consegue descobrir qual que morreu primeiro para ter essa doação, para ter essa herança aí transferida para o outro, né? Há a presunção de que ambos faleceram juntos. Aí sim, divide para todas as famílias dos dois lados, tá? Mas quando há o falecimento de um primeiro, aquele sobrevivente que herdou todo e o patrimônio é todo dele, e aí sim só a família dele, né, os colaterais dele que irão, né, efetivamente herdar o patrimônio deixado por ele depois. Eu tenho aqui a participação, Alessandro Gatão, Matheus Alves passando aqui no lugar mais alto da nossa região, Serra do Salitre, na escuta. Abraço a todos, daqui a pouco estarei em nossa Patos de Minas. Doutor Marco Antônio, obrigado pela participação do senhor e o senhor volta na próxima quarta-feira. Eu estou muito agradecido pela participação, pelo convite, Matheus. Mais uma vez, parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo aí, a cada dia aumentando a sua audiência. Eu ouço, né, com frequência, e ouço mesmo, né, porque eu sempre estou no carro, né, transportando meninos. Bacana. Né, porque hoje o rádio tá moderno, né? Hoje não é só rádio mais, hoje tem, né, os vídeos. Mas eu sou ouvinte mesmo, porque eu ouço você muito no carro. E assim, mais uma vez, parabenizar pela sua frente aí que você está tomando aqui na nossa região, né? A forma de colocar os debates de forma democrática, né? Isso que nós precisamos, Matheus. Nós estamos vivenciando uma guerra, né?
de espectro político, de uma briga que não vai levar a lugar nenhum. E o seu programa traz essa discussão sadia, né? Então, muito parabéns mesmo, e que você siga aí com a fé em Deus, né? Com a ajuda de Deus, nesse brilhante trabalho que você vem desenvolvendo aí. Ô, doutor Marco Antônio, eu fico muito honrado com as palavras do senhor e honrado com sua audiência, muito, muito, muito grato mesmo. E o senhor volta na próxima quarta-feira com mais assunto e, é claro, muita repercussão, e o ouvinte já pode, ao longo da semana, dentro dos temas em específico para essa quarta-feira, mandar aqui no nosso WhatsApp, mandar nas redes sociais. O senhor tem as redes sociais que o ouvinte pode acessar, pode encaminhar pergunta? Tem sim, Matheus. Depois eu te passo aí para você divulgar. Combinado. Tá? Combinado, então. Doutor, obrigado, forte abraço. Obrigado, abraço a todos. Aqui na Rádio Clube 98, 7h13. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já. Classificados Tintim.